Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem? A gente vai começar mais uma quarta especial nossa. A gente está estudando a carta de Tiago e estamos quase finalizando. Estamos no capítulo 5 e a gente vai dar prosseguimento nessa noite sobre o estudo da carta de Tiago. Então, quero que você abra sua Bíblia comigo ou acesse no seu celular. A gente vai estudar Tiago agora, algumas partes do capítulo 5, mais especificamente o versículo 7 até o versículo 12. Tá bom? Então, acessa aí, abra sua Bíblia e a gente vai estudar um pouquinho hoje, falar sobre esses... Está quase finalizando, né, a carta de Tiago, a gente tem estudado já há algum tempo, né? E vamos fechar agora nesse capítulo 5, o versículo 7 ao versículo 12. E aí nos próximos encontros a gente vai ter ainda alguns poucos versículos para a gente finalizar, mas por enquanto a gente vai ficar nessa parte, do versículo 7 até o versículo 12, tá bom? Já achou? Deu tempo? Vamos lá. Diz assim, ó. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Pois, vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideremos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Esses são os versículos que a gente vai dar uma estudada, tá, nessa noite. Vamos dar uma olhada rapidamente em alguns aspectos sobre isso e tentar entender nessa nossa quarta especial, estudando a carta de Tiago, a gente vai querer falar sobre o poder da paciência. A gente tem usado nos nossos estudos o comentário, né, de Tiago, comentário de Tiago, do Hernandes Dias Lopes, e eu vou conversar com vocês baseado nesse texto também, né, do Hernandes Dias Lopes, naquilo que a gente tem conversado, e a respeito do que a Bíblia tem para nós sobre o poder da paciência. Vamos lá. Nesse texto que nós vimos aqui, Tiago já está quase encerrando a carta. Ele vai falar sobre a volta de Cristo nesse início aqui. Ele vai falar sobre a volta de Cristo em dois aspectos. Primeiro, para aquele que é salvo e para aquele que não está salvo, o ímpio. Para quem está salvo, a volta de Cristo é uma alegria. A volta de Cristo será uma coisa alegre, porque o nosso Senhor está voltando para nós com paixão, com misericórdia, com graça. Mas para o ímpio, a volta de Cristo não vai ser uma coisa boa, porque vai trazer julgamento. É um juiz que está voltando para julgar e trazer o julgamento e condenação daquele que não conhece a Cristo, daquele que não aceitou a Cristo, daquele que não se rendeu a Jesus Cristo. Então, a vinda do Senhor está próxima. Tiago fala isso. No versículo 8, ele fala isso. A vinda do Senhor está próxima. No versículo 9, ele fala, está tão próximo que está às portas, está batendo, Jesus está chegando. E enquanto Jesus não vem, a gente vai ter uma vida boa aqui na Terra, uma vida fácil, uma vida sem tribulação, sem aflição. Seria bom, né? Mas não é. Né? Passar a vida, enquanto Jesus não voltar, a gente passar numa rede, deitado na rede, só comendo. Acho que você sabe quem é que eu estou falando da rede, né? Vai ficar na rede, deitado lá, tranquilo. Não, infelizmente não é. A gente não vai ficar na rede. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por provações, por angústias. Mas como que eu devo reagir então diante disso? Com paciência. É isso que Tiago quer nos alertar aqui nesses versículos, que nós devemos ser pacientes enquanto Jesus não volta.
E alguns exemplos de paciência que Tiago nos dá aqui. O primeiro exemplo é o exemplo do lavrador, do agricultor, tá? No versículo 7, versículo 8 e versículo 9. É interessante a gente olhar aqui que o agricultor, ele está cuidando da sua lavoura, né? Da sua plantação, ele busca a semente certa, ele busca preparar o solo da forma certa, busca as condições certas para plantar. Só que ele não tem controle sobre uma coisa, ele não tem controle sobre o tempo. Ele não tem controle. Então, por mais que ele dê o melhor, se esforce para dar a semente certa, para preparar o campo da melhor forma certa possível, ele não tem o controle do tempo. Porque se vier muita chuva, pode estragar a colheita. Se não vier muita chuva, pode estragar a colheita. Então, veja, ele não tem o controle do tempo. Então, o que o lavrador tem que fazer? Ele tem que esperar em Deus. Ele tem que descansar em Deus. Tem que confiar naquele que controla o tempo, aquele que controla as estações. Então, esse é o nosso Deus. É o Deus que tem o controle de todas as coisas. E nós, como lavradores que estamos cultivando o nosso coração, que estamos cultivando as coisas na nossa vida, temos que ter essa confiança. Por mais que a gente insista, faça algumas coisas, lutemos, trabalhemos, existe um tempo para algumas coisas serem produzidas, serem geradas, mas eu não posso deixar de confiar, deixar de descansar naquele que possui o controle do tempo, o controle de todas as coisas. Então, o lavrador é esse exemplo aqui que Tiago diz, que ele confia, ele tem que esperar, ele tem que ter uma perseverança de plantar e ver as coisas saindo, né, e brotando. E é interessante que o lavrador, o versículo 9, nos dá uma dica de como que o lavrador também espera. Ele fala assim: irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. O lavrador, ele não tem tempo para ficar se queixando uns dos outros. O lavrador, ele não tem tempo para ficar falando mal dos outros, para ficar brigando com os outros, porque ele está focado onde ele está plantando, ele está focado na plantação dele, ele está focado em ter aquilo. E isso é importante a gente lembrar, porque Deus nos deu uma lavoura, uma plantação, né, para a gente estar e fazer e cumprir o nosso chamado, e a gente não pode perder tempo, não pode perder o foco do nosso chamado que Deus tem para nós. Então, se você está me assistindo agora, está me ouvindo, não perca o foco de Deus para a sua vida. Deus tem uma plantação para você, o que você está fazendo, um chamado, uma missão específica para você. Não perca tempo olhando para outros, se queixando dos outros, brigando com os outros. Faça aquilo que Deus tem para você. Corra atrás do que Deus tem para você. E Deus está contigo, Deus está ao seu lado. Então, pense nisso. Não perca tempo, não perca o foco daquilo que Deus tem para você. Não perca o foco com desvios de atenção de pessoas que não querem nada, pessoas que não querem, que só querem te atrapalhar, que só querem ver o pior de você. Mas descansa em Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo de paciência que Tiago nos fala aqui está no versículo 10. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Então veja, os profetas eram homens de Deus, foram homens de Deus, são homens de Deus, que andavam com Deus, falavam em nome de Deus. Então você pode pensar, caramba, grandes homens de Deus tinham vida fácil, né? Não tiveram vida fácil também. Tiveram grandes dificuldades, grandes provações. Só, por exemplo, Isaías, a tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio. Se você for lá para Jeremias, você vê que Jeremias foi preso, foi jogado no poço, viu Jerusalém cercada, chora com angústia no coração por ver a cidade sendo destruída, sendo desolada. Daniel também, Daniel foi perseguido, foi tirado da sua terra ainda como jovem, perseguido e ainda é jogado na cova de leões. Veja, profetas, grandes homens de Deus que passaram por dificuldades, passaram por problemas. Então a gente vê esses grandes homens, eles não deixaram de seguir a Deus, não abandonaram a Deus, mas testemunharam o nome de Deus mesmo em meio das dificuldades.
Então a gente precisa entender que a obediência a Deus, a vida correta diante de Deus, ela não vai produzir necessariamente coisas tranquilas. Mas pelo contrário, exatamente por a gente estar obedecendo a Deus e estando na contramão do mundo, dificuldades virão para a nossa vida. Obedecer a Deus significa sim passar por dificuldades. Sim, significa passar por aflições. Mas Deus não nos livra das aflições, Deus nos livra na aflição. Como nós refletimos no domingo, a promessa de Deus não é que nenhuma arma seria forjada contra nós, mas que ainda que uma arma seja forjada, Deus não vai deixá-la prosperar. Então, grandes homens de Deus sofreram, os profetas sofreram, mas eles aguardaram pacientemente, com perseverança no Senhor. Então veja, aquilo que Deus pode fazer no seu momento de angústia, no seu momento de provação, Deus pode usar isso para você testemunhar para outras pessoas no nome de Jesus Cristo. Para mostrar o que Deus pode fazer, o que Deus é capaz de fazer. Me fez lembrar também do exemplo dos discípulos, que Jesus estava de um lado do lago e falou para eles passarem para o outro lado, e quando eles passaram veio aquela grande tempestade. Veja que eles foram pela palavra de Jesus. Jesus falou para eles irem e eles obedeceram e foram, mas teve uma grande tempestade. Então veja, não foi porque eles obedeceram, não foi porque eles desobedeceram que passou por uma tempestade, mas foi porque obedeceram que passou uma tempestade, mas tinha um propósito nessa tempestade. Tinha um propósito e Deus fez isso, e Deus fez coisas maravilhosas ali, se revelou de uma forma maravilhosa para os discípulos. Então, preste atenção nisso. Durante o sofrimento que você esteja passando, Deus pode estar dando isso como um testemunho que você pode dar do nome de Jesus Cristo, das coisas maravilhosas que Deus pode fazer por você e em você. E o último, para a gente finalizar, é a paciência ou a perseverança de Jó, versículo 11. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança ou paciência. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então a gente tem visto, e você sabe, você conhece isso muito bem, que não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. Se você parar para lembrar quantas coisas que você já sofreu, quantas coisas que você já lutou, já batalhou, para você alcançar o que você tem hoje, foi através de muita luta, não foi? Teve dificuldade, mas você alcançou. Então não há vitória sem lutas. E Jó, aconteceu isso com Jó. A gente vê o início do livro de Jó, a gente sabe o que está acontecendo, por que Jó está sofrendo, mas Jó não sabe. E no final a gente vê as coisas maravilhosas que Deus faz. E por Jó não saber, Jó pergunta várias coisas para Deus, por que disso, por que daquilo, mas ele não murmura contra Deus. Isso que é um detalhe interessante. Ele esperou pacientemente em Deus. E no auge da dor dele, ele fala uma coisa maravilhosa lá em Jó, capítulo 13, versículo 15, ele fala que ainda que eu morra, ou ainda que Deus me mate, a minha esperança está em Deus. Olha que coisa maravilhosa, Jó em meio à dor, em meio ao sofrimento, e fala que ainda que eu morra, a minha esperança está em Deus. Olha que coisa fantástica, por isso que Tiago fala desse exemplo de Jó. E quando Deus fala com Jó, ele não responde os porquês de Jó. Ele não dá as explicações certinhas. Jó, você está sofrendo por causa disso, disso, mas o que acontece é que Jó descobre mais sobre Deus. Aquele versículo que nós conhecemos, lá em Jó 42, versículo 5, que fala que antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora então Jó tem um conhecimento mais profundo do que Deus é, do caráter de Deus. Então, com esses exemplos, Tiago quer nos encorajar a suportar as provações, as dificuldades com paciência, com perseverança. Porque a paciência ela vai produzir em nós um caráter aprovado, ou seja, maturidade. E é engraçado que muitas vezes a gente fala, eu não vou pedir paciência a Deus, porque se eu pedir paciência, vem tribulação. Mas saiba que se você não tiver paciência, você não vai ter maturidade.
Porque quando a tribulação vier, você não tem a paciência que vai te gerar um caráter aprovado, uma maturidade diante de Deus, você não vai saber enfrentar, e você vai se queixar contra Deus, vai murmurar contra Deus. Então Tiago finaliza essa parte do versículo 7 até o versículo 12, como eu posso falar, nos motivando realmente, nos ajudando. Tiago quer nos ajudar aqui a nós enfrentarmos as dificuldades com paciência e com perseverança no Senhor. Então, diante das dificuldades que você está enfrentando, diante das dificuldades que a sua família possa estar enfrentando, confie pacientemente no Senhor. Saiba que Deus não vai te desamparar. Deus está com você e Ele não vai te deixar só. Confie com paciência no Senhor. Vamos orar para encerrar essa nossa quarta especial? Deus, obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que o Senhor está fazendo em nós, através de nós, ó Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco. Obrigado pela Tua presença em nós, em nossas vidas. Obrigado porque em meio aos problemas, em meio às lutas, nós podemos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos confiadamente, ó Deus, esperar no Senhor. Te agradecemos, te honramos, te louvamos por tudo. É que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e espere com paciência, com perseverança no Senhor, porque Ele está no controle de tudo e Ele está com você. Amém? Que Deus te abençoe.